Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar o nosso quarto livro, onde iremos continuar abordando a Oceania, só que agora os aspectos humanos e econômicos. Na aula passada nós trazemos alguns aspectos físicos e agora vamos ver um pouquinho de como que esse continente se desenvolveu na questão das pessoas e do dinheiro, certo? Vamos lá. Vimos que a Oceania é formada por 14 países, sendo que o principal deles é a Austrália, que é 90% do continente, e o resto de algumas pequenas ilhas com destaque para a Nova Zelândia. Ok? Ele é conhecido como Novíssimo Mundo ou Novíssimo Continente porque foi o último local a ser colonizado pelos europeus. Bom, e por que eles foram os últimos a serem colonizados? Um dos fatores é a distância em relação à Europa, ok? É muito longe o continente europeu do continente da Oceania e isso dificultou bastante as expedições da época, visto que até para encontrar o local era muito complicado por causa de barreiras naturais, por não conhecer e pela distância. E o investimento também, né? E mesmo quando eles chegaram na Oceania, assim que eles chegaram, eles não encontraram muita coisa que chamasse atenção, como os materiais preciosos, prata, ouro, essas coisas. Então eles deixaram a Oceania um pouco de lado e foram colonizar os continentes mais próximos, a América, a África e a Ásia, certo? Certo, vamos lá. Então, dessa forma, o processo de colonização da Oceania ocorreu somente no século XVIII e no século XIX, bem recente. Bom, em 1770, o inglês James Cook foi enviado para a Austrália para fazer essas expedições e lá ele anexou a Austrália, que foi chamada de New South Wales, que seria em português a Nova Gales do Sul. Eu vou deixar para vocês um vídeo de 10 minutos sobre a colonização australiana, que é muito interessante e vocês vão gostar se vocês assistirem, beleza? Vamos lá. Falando sobre a colonização da Austrália, ela vai apresentar a mesma colonização dos Estados Unidos. O que isso significa, pessoal? Colonização de povoamento. Nós temos duas: a colonização de povoamento e a colonização de exploração. Vocês peguem um caderno de vocês e me deem as principais diferenças entre ambas: colonização de povoamento e de exploração. Beleza? Então, na Austrália funcionava da seguinte forma: os ingleses mandavam os criminosos e os condenados para a Austrália. Então lá era meio que uma prisão a céu aberto, certo? Eles eram uma colônia penal. Bom, isso demorou essa colonização da Austrália a acontecer por causa da distância que eu citei anteriormente. E esses imigrantes no século XIX descobriram na Austrália um local para conseguir desenvolver, para conseguir viver, visto que lá eles encontraram muitos solos férteis e locais muito propícios para desenvolvimento de práticas comerciais, como a agricultura, a pecuária, criação de ovelhas e tinha vários recursos minerais como o ouro. Quando eles descobrem o ouro nessa região, milhares e milhares de imigrantes de todos os países começam a ir para a Austrália. Dessa forma, a Austrália vai ter muitos imigrantes que a gente vai ver que na população da Austrália hoje em dia, muitos delas são formados justamente por eles, os imigrantes, desde essa corrida pelo ouro, certo? Bom, outra coisa que também ajudava bastante a Austrália eram as suas condições climáticas. Lá, antes dos imigrantes chegarem e dos europeus chegarem, tinham os nativos, que eram chamados de aborígenes, esse que vocês estão vendo aqui na imagem. Eles foram completamente massacrados e dizimados, como que os índios foram aqui no Brasil e na América
do Sul, certo? Depois que colonizaram a Austrália, foi a vez da Nova Zelândia, nesse mesmo processo que aconteceu na Austrália, a colonização de povoamento. Lá na Austrália não, desculpem, lá na Nova Zelândia, os nativos eram chamados de Maori, que são esses que vocês estão vendo aqui na imagem. Também foram massacrados, expulsos das suas terras, e a atividade que eles tinham na época era a agricultura e a pecuária após o massacre dessa população nativa. Os aspectos sociais da Oceania são favoráveis no que diz respeito à Austrália e Nova Zelândia e bem precários às outras ilhas do continente. Vamos lá. A densidade demográfica, sempre lembrando, galera, demográfica é população. A Austrália tem uma população absoluta de 23 milhões de habitantes. E isso vai garantir uma densidade demográfica de 3,1 pessoas por quilômetros quadrados, ou seja, muito pouco. Portanto, prestem atenção, a Austrália é um país populoso e pouco povoado. Pessoal, como assim? Um país ele é populoso e pouco povoado? Significa que ele tem muitas pessoas no território, mas não é povoado de maneira igual. Isso acontece no Brasil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, então é um país populoso. Mas o Brasil não é um país muito povoado, porque esses 200 milhões de pessoas não estão distribuídos de uma forma igual no território. Quer um exemplo? Tem, sei lá, 40 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo tem mais pessoas do que a região norte inteira, certo? Por quê? Floresta amazônica, aí tem outros locais que possuem desertos, tem outros locais que possuem cordilheiras e montanhas, tudo isso. Então, é perfeitamente normal um país ser populoso e pouco povoado. Olha o que acontece aqui na Austrália. Nessa parte que cor é essa? Laranja, e na parte verde é onde tem a densidade demográfica. Aqui, nessa parte meia, sei lá, amarela, não sei o nome dessa cor, nessa parte toda aqui é onde tem uma densidade demográfica muito pequena, ou seja, menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Já nessa parte laranja, na parte verde e nessa parte lilás, espero que seja lilás, é uma população que é uma densidade que já tem mais pessoas morando nesses locais. Então, tem mais pessoas nessa parte laranja do que nessa outra parte que eu marquei inteira, certo? Vamos lá. Crescimento vegetativo. Pessoal, na Nova Zelândia vai ser a mesma coisa, ok? A Nova Zelândia é feita por duas ilhas principais. A do sul é do norte. Do sul é do norte. E a densidade demográfica vai ser de 17 pessoas por habitantes por quilômetros quadrados. Como eu tinha falado, nesse crescimento vegetativo, maior parte da população da Austrália é formada por imigrantes, ingleses, irlandeses e vários outros, certo? E muitos deles no século XIX e no século XX, ou seja, é muito recente. Tudo isso ele está relacionado ao baixo crescimento vegetativo, ou seja, poucas pessoas nascem nesse local, o que faz o governo da Austrália ser bastante suscetível à entrada de imigrantes. Então, vários países da Europa e nos Estados Unidos, eles têm uma política contra os imigrantes, para trabalho, para povoar, para aumentar a população. Já na Austrália é muito mais fácil essas questões, porque a população tem um baixo crescimento vegetativo, ou seja, não nascem muitas pessoas,
a população fica velha e dessa forma falta mão de obra. Assim, eles incentivam bastante os imigrantes que vão lá para povoar a região e para trabalho, ok? Vamos lá. E quais motivos tem para um baixo crescimento vegetativo? Pessoal, não só na Austrália, como todos os países desenvolvidos vão ter esse problema, ok? Países da Europa, países na Ásia como o Japão, Estados Unidos e Austrália, todos esses países nesses continentes vão ter essa questão, que é o quê? Um baixo crescimento vegetativo, desculpa porque eu estou resfriado, ok, pessoal? Destacam-se a alta expectativa de vida, e essa alta expectativa de vida tem a ver com a qualidade de vida de um local, saúde, educação, essas coisas. Baixas taxas de natalidade, ou seja, como um local ele tem uma qualidade de vida muito alta, uma expectativa de vida muito alta, então ele tem um custo de vida muito alto também, certo? Isso vai fazer com que a taxa de natalidade seja baixa, porque muitas dessas pessoas vão ter um custo de vida muito alto para ter 4, 5 filhos, certo? E isso também vai ser ocasionado pelas mulheres, porque as mulheres nesses locais desenvolvidos, elas vão se inserir aonde? No mercado de trabalho. Então as mulheres elas vão estar mais preocupadas em construir a sua carreira profissional bem consolidada do que ser aquela mãe de família tradicional do patriarcado, certo? Aquela mulher que só fica em casa para cuidar da família, enquanto o homem vai trabalhar. Aqui nesses países desenvolvidos isso não acontece, então a taxa de natalidade diminui. Além do que, nesses locais tem grande difusão, uma grande distribuição de métodos contraceptivos, que em locais desenvolvidos não tem. Uma educação muito alta e uma taxa de urbanização muito grande. Isso vai fazer com que todo esse crescimento vegetativo seja muito baixo, certo? Por isso que nascem poucas pessoas. Vamos lá. A qualidade de vida vai ser no mesmo esquema que nós estamos tendo da questão social. A Austrália e Nova Zelândia vão ter um bom índice. Já as outras ilhas vão ter índices muito ruins. Um exemplo, a Austrália tem uma renda per capita de 51 mil. Olhem só quão mais baixo, quão inferior são os outros locais. Deixa eu ver um aqui. Ilha Salomão, por exemplo, 1842. É uma diferença absurda. Se a gente vê a expectativa de vida, uma pessoa na Austrália tem uma expectativa de vida de 82 anos. Isso é muita coisa. Já em outros locais, 66. É uma diferença muito grande. Fora o IDH, a alfabetização aqui na Austrália. A taxa de alfabetização é 100%, certo? Em outros locais isso não acontece, no Brasil isso não acontece. Enfim, são vários aspectos que mostram que locais desenvolvidos têm vários indicadores positivos. Bom, vamos lá. Podemos notar que esses países aqui que têm um baixo nível, um baixo índice, tem as taxas mais baixas de IDH na região em virtude do processo de colonização. Esses países eles vão ter uma colonização de exploração, por isso a importância da pesquisa de vocês verem as diferenças que cada um tem. O Brasil vai ter a mesma colonização de exploração, que vai ser o quê? Trabalho escravo, monocultura. E essa monocultura vai ser algo prejudicial por causa do latifúndio, concentração de terras, e dessa forma um local não consegue se desenvolver de uma forma unida, unificada, certo? Então esses países vão ter uma grande dificuldade, quando vocês pesquisarem, vocês vão entender, em participar da economia internacional,
Por quê? A sua economia vai ser baseada apenas no setor primário, um setor que não dá tanto dinheiro assim. Qual que é o setor primário? Agricultura, pecuária, alguns recursos minerais. Então isso não vai dar tanto dinheiro quanto você exportar tecnologia. Por isso que a economia desses países vai sofrer uma baixa muito grande, certo? Outros problemas são, claro, os problemas políticos, que são os conflitos. Nesses locais, são os conflitos tribais entre a população local. Em outros, como o Brasil, vai ser os conflitos políticos que vão frear um pouquinho o desenvolvimento desses países que possuem uma colonização de exploração, certo? Aqui a gente consegue ver uma pirâmide desses dois países. E essa pirâmide a gente vai, já vimos um pouquinho sobre ela e vamos estudar sobre na nossa aula de tarde. Bom, aqui nós temos um país subdesenvolvido e aqui nós temos um país desenvolvido. Como que a gente consegue definir? Simples, pela sua base. Quanto maior for a sua base, mais subdesenvolvido é o seu país. Tá vendo que aqui a base é pequena? Então é um país desenvolvido, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui é a taxa de crescimento, a taxa de natalidade da população. Então, países que têm uma taxa de natalidade baixa, um crescimento vegetativo baixo, possuem uma melhor qualidade de vida. E essa melhor qualidade de vida é de um país desenvolvido. Outro fator é a expectativa de vida. Vejam só que ela começa bem larga, porém, quanto mais a idade sobe, mais a população desce, porque a qualidade de vida é pequena. Já nesses países, não. A qualidade de vida vai lá no alto. A expectativa de vida é muito alta, porque é um país desenvolvido. Então, dessa forma, a gente consegue diferenciar um país desenvolvido e subdesenvolvido somente pela pirâmide etária. Ok? Eu vou colocar um vídeo também sobre essa pirâmide etária. Vocês respondam as atividades e façam a pesquisa solicitada que nós encontramos no nosso horário de tarde. Abraço e até a nossa aula.